Alô, você ligadinho no canal Arquibancada Capixaba do Facebook e também do YouTube. Chegamos à grande final da Copa Espírito Santo. Mais uma vez, eu, Lucas Melo, meu amigo Bernardo Barbosa, vamos trazer aí os principais destaques dessa Copa Espírito Santo nesse nosso último programa da Copinha. Mas vai ter muito Arquibancada Capixaba falando de futebol capixaba, porque o nosso futebol tem muito valor e importa bastante. Falando da final desse último fim de semana, sábado no Sumaré, um jogo em si, Bernardo, sem grandes emoções, um 0x0 bem disputado, o Atlético buscando o gol, mas o Vitória bem eficiente na marcação. No final das contas, Vitória é campeão da Copa Espírito Santo, um título que lá no começo da temporada, no começo da competição, ninguém esperava que o Vitória fosse faturar um título, na minha opinião, da superação, né? Título da superação. A Vitória fez o placar aqui em Vitória, né? No primeiro jogo 3x0, foi lá com folga, só administrar o placar, mas é isso mesmo, Vitória, dado por muitos aí como no meio da tabela, aí no meio do campeonato, ninguém dava mais chances ao Vitória de conseguir Nem o próprio presidente, né? Essa classificação. O próprio presidente Ademar Rocha falou com a gente, que não acreditava na classificação. Chegou para os atletas, falou, não acredito mais em vocês, não vamos nos classificar. Foi aí que deu a guinada, né? Mudou, tirou aí o Orlando da Hora, chegou Laranja Podre, né? A Laranja Podre. Será que foi ele mesmo? Pelos resultados era ele, né? Que saiu, entrou o Wesley. Que trabalho do Wesley depois também, o Castelo, 3x0, deu uma nova revigorada aí. Eu acho que depois daquela vitória com a Desportiva, aí sim eles falaram, agora a gente chega, né? E agora um detalhe, no último fim de semana a gente estava com alguns jogadores do Vitória e o próprio técnico Wesley disse que quando ele ganhou o jogo da Desportiva, ele sentiu e falou para os jogadores no vestiário, que falou assim, a partir daqui nós somos campeões. Porque foi um jogo justamente com gol aos 47, gol do Cássio, que foi um dos grandes destaques da equipe e que deu aí essa alavancada. E tem um outro fator importante, que eu gosto sempre de comentar, que desde quando o técnico Wesley começou a ganhar com a equipe do Vitória, foram 6 vitórias seguidas, o time sempre jogou de branco. Então essa superstição do Vitória deu certo, né? Deu certo. Inclusive o Rodrigo César estava comentando com a gente lá no estádio que o roupeiro chegou a oferecer a primeira azul. Camisa, a Alveanil mesmo, primeira camisa azul do time, só que o Rodrigo falou assim, ô Zé, por favor, não mexe com isso não. Vamos de branco mesmo. Tá dando certo. Tá dando certo, tanto que deu, né? Deu mais uma vez certo, Vitória é campeão, tricampeão da Copa Espírito Santo. Parabéns ao Vitorinha, carinhosamente chamado de Vitorinha, porque é o segundo clube de muita gente aqui no Espírito Santo, além da torcida maravilhosa e grandiosa que tem aqui no estado, né, Bernardo? Pois é, Lucas, mas a gente também não pode deixar de falar do Atlético, né? O Atlético é um time aí que sempre chega desde sua criação em 2014, fundação, chega pelo menos às semifinais da Copa Espírito Santo. Estava tentando o bicampeonato, não conseguiu, mas não deixa de ser uma campanha muito boa também. Mas o Atlético perdeu para si mesmo. Porque a gente podia analisar na fase de grupos e falar, o Atlético só perde a Copa Espírito Santo se tiver um desastre, alguma coisa muito estranha, o que ocorreu, que foi a briga entre os dois técnicos, mais uma vez no campo do Sumaré. Os técnicos Sérgio Perini e Cleiton Marcelino não se conversavam, não trocavam palavras entre eles, inclusive no tempo técnico, onde se conversa, não conversavam. E Perini chamava um ou outro jogador de lado assim para conversar. Dois trabalhos individuais juntos, é uma coisa bem estranha. E o nosso querido Armando Zanata, diretor do Atlético, disse que foi justamente isso que fez o time perder o título. Perguntei para Zanata, os técnicos foram determinantes? Ele falou assim, foram. Essa questão de egos e tal, não sei quem brigou com quem é o culpado, quem não é o culpado, sei que foi um ambiente conturbado às vésperas da final, que influenciou diretamente nesse resultado. O Atlético com uma campanha boa na Copa Espírito Santo, mas com o vice-campeonato. E agora, pra gente fazer rapidinho aqui, Bernardo, nossa seleção da Copa Espírito Santo, quase um combinado entre Atlético e Vitória, né? Um adendo aí do Atlético, o técnico, o diretor executivo Armando Zanata também nos falou, acho que notícia em primeira mão, o Cleiton não continua e o Perini aí tem conversas com outros clubes do estado para a temporada que vem. Mas voltando ao assunto... Reformulação total então no Atlético para o ano que vem, né? Voltando ao assunto da seleção da Copa Espírito Santo 2018, a gente fez aqui uma apanhada, praticamente uma seleção de... Praticamente não, é uma seleção entre Vitória e Atlético com o do Serra ali no meio, para fazer justiça aos semifinalistas da competição. Começando pelo goleiro, não poderia ser diferente, o goleiro... Harrison. O Harrison, né? Agarrou demais, inclusive sábado na final, pegou muito. A zaga fica aí com o Raine, o Léo Breno e o Marcos Felipe, e o lateral direito, Cássio. O Cássio, sem dúvidas, né? O Cássio
que jogou muito bem e na fase final fez gols decisivos, né? O Heine muito seguro também, falando da zaga ali, o zagueiro mesmo, o Heine. E o Léo Breno também muito seguro quando solicitado. Marcos Felipe muito forte pela esquerda, chega bem. É uma boa aposta aí. Já vem jogando um bom futebol muito tempo no estado. No meio de campo, volante, artilheiro, não poderia ser diferente. Ranieri. Ranieri. O nome dele é Ranieri com E no final. Muita gente fala Ranieri. Ao lado dele, o Rodrigo César, que deu a volta por cima, né? No Espírito Santo, ele estava com uma lesão, ficou muito tempo parado, subutilizado. Voltou para o time do Vitória, assumiu a braçadeira de capitão, fez um belíssimo campeonato. O Rodrigo César foi premiado ontem ao levantar a taça. Eu entrevistei ele ao final do jogo, ele estava bem emocionado, estava chorando mesmo, passou um filme na cabeça. Ele que se envolveu em polêmica do Rael, lá da cerveja quente, mas fez uma belíssima competição. O Rodrigo César, para fechar esse trio de meias, uma grande surpresa do Atlético, né, Bernardo? O Caio, jogador muito veloz aí, que pega pelas pontas, marcou vice-artilheiro do Atlético, com 5 gols, se eu não me engano, o Ranieri fez 6, então não poderia ficar de fora, né? Na frente, um trio bem ofensivo, com praticamente 3 centroavantes que fizeram funções distintas nessa competição. O Nilo, do Vitória, que teve um grande papel de assistir os seus jogadores, deu muita assistência, passe para gol, abria muito o jogo. O Rael, aquele 9 nato, fez gols decisivos, inclusive na semifinal. E o Varley, que assumiu o time do Atlético após que o Heraldo foi para o banco de reservas e passou a fazer a função de fazedor de gols e também de abrir o jogo, assim como o Nilo. Então, 3 centroavantes versáteis, Nilo, Rael e Varley, né, Bernardo? 3 atacantes, bons atacantes aí, com funções distintas no campeonato, mas que, se preciso, eles fazem gols também. E o Nilo é melhor que o David Denner? Rapaz, aí eu deixo pra torcida do Vitória, mas acho que por ele ter chegado na final, quem sabe, né? Esse ano foi melhor, né? Eu tô falando isso porque desde o começo do campeonato, o David Denner estava fechado com Vitória, contrato assinado, e pediu para sair. E aí o Nilo, que já estava no Vitória, ganhou uma música com palavras aí indizíveis, infaláveis, mas que xingava o David Denner e falava que o Nilo é melhor do que você. Então o Nilo deu a resposta no campo e foi um dos grandes nomes do Vitória nesta competição. E o Varley também, que ano do Varley, né? No começo do ano no Real Noroeste, agora no Atlético. Primeiro semestre muito bom dele, destaquíssimo do Real Noroeste, com gols, um jogador forte, artilheiro do Campeonato Capixaba. Chegou ao Atlético aí pela indicação do Zé Humberto. O Zé Humberto trouxe muitos atletas aí no início do ano, mas não ficou. Mas ficou os atletas e deram conta do recado, chegaram à final. Mas não passaram, aí ficaram com o vice-campeonato. E fechando a seleção, né, o técnico Wesley Martinelli, grande técnico, chegou no meio da competição, preparador físico, sem nenhuma experiência de técnico, e acabou sendo consagrado aí como um dos grandes nomes do tricampeonato do Vitória, Bernardo. Baita surpresa, porque o Wesley, ele poderia, o Vitória poderia trazer qualquer outra pessoa para treinar, mas não, confiou no preparador físico. Ele, o Wesley, que já mostrou que sabe as manhas, né, Lucas, mas já afirmou que não quer ficar no cargo. Então, a partir de agora, o cargo técnico no Vitória fica aí em aberto para 2 grandes competições do ano que vem, que é a Série D e a Copa Verde. Então é isso aí, final de papo na Copa Espírito Santo. Vitória é tricampeão da Copinha, parabéns ao Vitória Futebol Clube. E nos próximos vídeos vamos analisar aí o ano que vem, né? Qual vai ser o prognóstico para 2019 com Vitória e Serra na Série D. A você que nos acompanhou em mais um vídeo, muito obrigado por nos assistir. Esse é o Arquibancada Capixaba. Curta, compartilha no Facebook, no YouTube, continue conosco, porque aqui a gente fala de futebol capixaba. Toda segunda-feira a gente tenta vir aqui nesse espacinho para falar com vocês e sempre botar o nosso futebol em primeiro plano, sempre nas alturas. E sorte ao Vitória, sorte ao Serra no ano que vem na Copa do Brasil, Série D, não Copa Verde. Deixando de falar dos nossos representantes também na Copa São Paulo, né? É isso aí, Desportiva e Serra vão representar o nosso futebol logo em janeiro, no comecinho, na Copa São Paulo de 2019. Valeu, muito obrigado mais uma vez, um abraço.